Viver em Outro Mundo Capítulo 81. Comprando sementes. Gren e Meg estavam olhando para Zal, mas não conseguiam ouvir o diálogo que estava acontecendo. Sem entender, Gren se aproximou antes de perguntar: Mestre, o que aconteceu? Zal sorriu. Acabei de dizer ao bêbado para transformar esse cara em um morto-vivo. E quando o joguei no espaço, não esperava que o espaço tornasse mais forte ou melhorasse suas habilidades de luta. Mas esse cara não se lembra de nada, então não podemos obter nenhuma informação dele. Verde acenou com a cabeça. Não se preocupe com isso. Eu acho que nossos inimigos não terminaram de lidar conosco, então haverá uma próxima vez. Vou contar a ela sobre o que aconteceu hoje e obter sua cooperação. Ela vai nos ajudar a descobrir quem fez isso. Sim, é uma boa ideia fazer com que ela nos ajude. Isso também está relacionado a ela, disse Zal. Agora acho que é hora de voltar. Mais uma vez, ele chamou seus mortos-vivos. Então eles se moveram para Stony Mountain. Estava completamente escuro antes que eles voltassem para a montanha. Zal estava preparado para esperar aqui até que Laura voltasse para a cidade de casa. Depois que eles obtiverem sua cooperação em alguns assuntos, eles voltarão para o Deserto Negro. Para dizer a verdade, Zal estava lutando com esta vida. Em sua vida passada, ele viveu na China, que era um dos países mais seguros do mundo. Mas não era tão seguro aqui. Ainda hoje, eles saíram para a cidade e alguém tentou envenená-los. Se seu espaço não existisse, ele teria morrido de envenenamento, o que o fez sentir que este mundo era muito perigoso. Desde que voltaram da cidade de casa, o número de pessoas que monitoravam Stony Mountain havia diminuído. Isso porque agora a camada de neblina negra não estava apenas cobrindo a mansão, mas toda a montanha pedregosa. Agora, aqueles que estavam monitorando a montanha simplesmente não conseguiam ver nada. Mas eles sabiam que havia muitos mortos-vivos guardando a montanha, então naturalmente todos tinham medo de subir. Deus sabe quantos mortos-vivos estavam naquela névoa. Ninguém queria morrer. A partir de agora, Zal estava jogando sobre Stony Mountain. A montanha realmente não tinha nada de útil, exceto as pedras. Zal conseguiu que seus mortos-vivos reunissem as pedras, que seriam usadas para fazer os discos para as pedras do moinho. Ele também estava planejando trazer as pedras de volta para o Deserto Negro para ajudar a consertar o castelo. Eles estavam com falta de pedras no Deserto Negro porque os anões tinham escavado tudo. Agora que eles tinham um lugar tão bom cheio de pedras, Zal iria se servir deles. Enquanto eles se jogavam sobre Stony Mountain, as poucas pessoas do lado de fora que os observavam estavam relaxando. Não era como se eles pudessem ver alguma coisa, e era chato olhar para uma nuvem de neblina negra a noite toda. Mas não era como se Zal não estivesse fazendo nada. Ele conseguiu que Gren tirasse sua armadura brilhante. Então, no escuro da noite, Gren conseguiu fugir para a cidade de casa. Desta vez Gren estava indo para a cidade de casa para algo importante. Ele ia comprar sementes. Zal precisava dele para comprar todos os tipos de sementes que existiam no continente. Ele gostaria de ver se alguma dessas sementes era útil e, se fosse, seu espaço poderia subir de nível. Gren vestiu suas roupas normais de guerreiro antes de correr para a cidade de casa. Embora Gren fosse um guerreiro de 8º nível que era proficiente em artes marciais, ainda era difícil correr em direção a uma cidade que normalmente ficava a 2 dias de distância. Seu ritmo não era como o de um morto-vivo. Ele exigia descanso. Ele correu na estrada por metade da noite, então encontrou um bom lugar para descansar. No dia seguinte, ele comeu um pouco de comida seca pela manhã, então ele estava a caminho novamente. Ele correu um dia inteiro. Então, quando chegou à cidade de casa, já estava escurecendo. Felizmente, os portões ainda não haviam fechado. Como Gren estava vestido com suas roupas de guerreiro, ele parecia um aventureiro comum. Em um dia, o número de aventureiros entrando na cidade de casa era demais para contar, então os defensores simplesmente não se importavam. Gren acabou de entrar na cidade depois de pagar o imposto, então ele procurou um pequeno hotel para ficar. Todos os dias,
Uma vez que completavam uma tarefa, os aventureiros entravam na cidade da casa para encontrar comida para comer. Então Graham passou despercebido. Mesmo que esta cidade fosse controlada pelo clã Purcell, era impossível observar todos os aventureiros. Afinal, a população da cidade de casa era superior a 1 milhão. Correr continuamente por um dia fez Graham se sentir cansado, então ele teve um bom descanso no hotel naquela noite. Na manhã seguinte, ele simplesmente comeu um pequeno desjejum, depois saiu para a cidade em busca de empresas de sementes. A cidade de casa era uma grande cidade, mas não era conhecida pela agricultura. Então era raro encontrar lugares que vendessem sementes e ferramentas. Graham olhou a cidade por um longo tempo, mas o único lugar que encontrou que vendia sementes era uma mercearia. Felizmente, eles tinham muitas sementes, o que permitiu a Graham economizar tempo. No continente havia várias sementes que eram comuns, como as sementes de alfafa e oleaginosas que Graham já havia comprado. Ao todo, Graham comprou 50 tipos de sementes. Eram sementes de colheita, geralmente não muito caras, e eram definitivamente mais baratas do que sementes mágicas, que podiam custar dezenas de moedas de prata por libra. Mas a loja não tinha nenhuma semente mágica para ele comprar. Embora Zal tivesse dito a ele que não precisava de tantas sementes, dizendo que apenas uma de cada serviria, Graham ainda comprou meio quilo de cada tipo de semente, então acabou comprando 50 quilos de sementes. Felizmente para alguém como Graham, essa quantidade de peso não era nada, então depois de comprar as sementes, ele também comprou algumas ferramentas. Ele então deixou a cidade de casa. Um dia se passou enquanto Graham continuava seu caminho. Quando escureceu, ele parou e simplesmente descansou por 2 horas. Depois continuou a correr em direção às montanhas. Ele foi capaz de retornar a Stony Mountain à meia-noite. Neste momento, aqueles que estavam monitorando a montanha estavam mais relaxados. Zal havia dito que eles não agiriam à noite, pois estariam descansando. Esta foi uma oportunidade para Graham, pois ele mergulhou facilmente na propriedade de Bluestone Hills. As pessoas da propriedade também estavam descansando, então Graham não os incomodou e foi procurar seu próprio lugar para dormir. Além de Graham, seria impossível para as pessoas entrarem facilmente na propriedade de Bluestone Hills. Zal havia libertado centenas de mortos-vivos, e também tinha Bêbado olhando por cima deles. Se não fosse Graham subindo a montanha, Bêbado teria levado aqueles mortos-vivos ao ataque. 2 dias de corrida deixaram Graham cansado, então ele foi dormir um pouco. Desde que ele comprou as sementes, não havia mais nada para ele fazer agora. Zal sabia que Graham estava de volta, mas não se apressou em acordar Graham. Ele sabia que Graham estava trabalhando muito nos dias de hoje. Zal foi muito claro sobre o comprimento da estrada de Stony Mountain até a cidade de casa. Foi por isso que ele não incomodou Graham, e o deixou descansar bem. Zal também estava relaxando. Depois de colher os colheitas dentro de seu espaço, ele também não tinha mais nada para fazer. Reunir as pedras e fazer a pedra do moinho não era seu trabalho. Zal estava muito fraco. Ele não conseguia levantar nada pesado, muito menos fazer trabalho físico. Mas ele trouxe algumas colheitas para fora do espaço como alimento, aumentando muito a motivação dos escravos. Viver em Outro Mundo Capítulo 82, 3 níveis. Graham acordou pouco antes do meio-dia. Depois que ele usou a piscina dos pais em seu quarto para lavar o rosto, ele saiu pela porta. A propriedade estava agora ocupada. De tempos em tempos, os mortos-vivos carregavam pedras de fora da mansão, enquanto os escravos estavam aprendendo ou fazendo mós. Pode-se dizer que fazer essas pedras era difícil, especialmente sem ferramentas. Se você quisesse fazer os discos, teria que gastar muito tempo. Além disso, esses escravos não eram pedreiros de verdade. Suas habilidades só poderiam ser consideradas no nível de aprendiz. Mas com os homens fazendo o trabalho pesado e as mulheres fazendo a limpeza, eles foram capazes de triturar essas pedras. Assim, toda a propriedade parecia uma grande fábrica de processamento de pedra.
Se forasteiros vissem isso, eles não acreditariam. As razões pelas quais Zhao veio para Stone Mountain eram sinônimo de mistério. Zhao estava no pátio da propriedade. Não era como se ele estivesse vigiando os escravos, era apenas que ele não era de muita ajuda. Então tudo o que ele podia fazer era ficar lá e enviar algumas das pedras que os mortos-vivos trouxeram para o espaço. Depois de tanto tempo, os escravos souberam que tipo de pessoa Zhao era. Não importava se você risse com ele, ele não ficaria bravo. Eles se acostumaram com a presença de Zhao. Isso não é de admirar porque eles viviam lá no espaço de Zhao, e nunca longe de uma fonte de comida e água, e também não muito longe de Zhao. Foi justamente por causa desse cotidiano que os escravos perderam a atenção em torno dele. Mesmo que Zhao estivesse ali ao lado deles, eles não se sentiram desconfortáveis. Então Zhao viu que Green havia acordado, então foi ao seu encontro. Vovô Green, espero que não tenhamos acordado você. Não, mestre, Green disse enquanto balançava a cabeça. Eu trouxe de volta as sementes como você pediu. Vamos entrar na casa e dar uma olhada nelas. Zhao assentiu e seguiu Green para dentro da casa. Entraram em uma sala onde havia um grande saco, que continha um grande número de sementes, além de algumas ferramentas para a alvenaria. Se não fosse Green, seria impossível uma pessoa carregar todas essas coisas de volta para Stone Mountain em tão pouco tempo. Green pegou as ferramentas primeiro, depois entregou alguns sacos de sementes para Zhao. As sementes foram divididas em sacos de 5 quilos, para que até Zhao pudesse carregá-las para o espaço. Embora ele tivesse bebido a água do nada, fazendo com que sua força ficasse abaixo da média, esse peso não era um problema. Zhao pegou as sementes e disse a Green, eu irei. Ele desapareceu na frente de Green, que não disse nada enquanto segurava as ferramentas. Dentro do espaço, Zhao mal podia esperar enquanto abria o saco de sementes, que foi seguido pela voz anunciando a longa lista de sementes. Deixando Zhao tonto, encontrou novas sementes de colheita. Avaliação da qualidade das sementes. Sementes melhoradas. Substituindo sementes de arroz dentro do espaço. Agora você pode comprar esta semente na loja. Encontrou novas sementes de colheita. Avaliação da qualidade das sementes. Inferior. Sem mérito. Semente cancelada. Encontrou novas sementes de colheita. Avaliação da qualidade das sementes. Alto rendimento. Extraindo vantagens. Fortalecimento de leguminosas dentro do espaço. Agora você pode comprar esta semente na loja. Encontrou novas sementes de colheita. Avaliação da qualidade das sementes. Zhao não conseguiu acompanhar a longa lista, então ele rapidamente entrou em sua cabana e abriu a tela para ver a loja. Com certeza, surgiram novas sementes. Embora a voz ainda não estivesse terminada, já havia um total de quase 10 novos tipos de sementes. Mas isso não era importante para Zhao. O que ele queria saber era o quanto isso aumentaria seu espaço. Uma vez que a longa lista de sementes chegou ao fim, a voz imediatamente disse, devido à descoberta de novas sementes, seu nível subiu para 7. Se desejar, você pode cultivar 2 novos acres de terra. Você será recompensado com um saco de sementes de ervilha, que pode encher 2 acres de terra. Devido à descoberta de novas sementes, seu nível subiu para 8. Você será recompensado com um saco de sementes de pepino, que pode ocupar 2 hectares de terra. Devido à descoberta de novas sementes, seu nível subiu para 9. Se desejar, você pode cultivar 2 novos acres de terra. Você será recompensado com um saco de sementes de abóbora, que pode encher 2 acres de terra. A voz parou. Por causa das sementes que Green trouxe de volta, seu nível subiu 3, mas Zhao achou isso insatisfatório. Ele queria usar essas sementes para chegar ao nível 10 para ver se conseguia abrir o pasto. Isso não apenas aumentaria sua fonte de receita, mas ele também seria capaz de colocar muitas bestas espirituais poderosas dentro do espaço. Mas, obviamente, quanto mais alto você for, mais difícil será subir de nível. Mesmo que Green trouxesse tantas sementes,
Não aumentou seu nível acima de 9. Zhao suspirou, então foi olhar dentro do celeiro. A voz disse que ele também poderia cultivar 4 novos acres de terra, mas o cultivo da terra exigia dinheiro. Agora ele só tinha 600 moedas de ouro. Não bastava cultivar 2 acres, para não falar de 4. A única coisa que Zhao podia fazer era vender algo dentro do espaço em troca de moedas de ouro. Então ele poderia cultivar os 4 acres de terra. O espaço ainda estava cultivando frutas oleaginosas. Ele não queria perder seu milho, e havia muito poucas outras culturas, como os repolhos. Então eles simplesmente não eram dinheiro suficiente. A única coisa que podia vender eram os rabanetes. Zhao não pôde deixar de xingar em voz alta. No momento, ele tinha cerca de 1.500 moedas de ouro em rabanetes se as vendesse no espaço. Combinado com as 600 moedas de ouro, ele poderia cultivar novas terras, mas quase não sobraria nada. Mas Zhao não conseguia pensar em outra maneira, então ele relutantemente vendeu os rabanetes, então cultivou 4 novos acres de terra. Isso custou um total de 1.700 moedas de ouro. Cultivar 2 acres de terra no nível 7 custaria 700 moedas de ouro, enquanto cultivar 2 acres de terra no nível 9 custaria 1.000 moedas de ouro. Agora tudo o que Zhao tinha deixado eram 400 moedas de ouro, mas então ele também teve que usar 150 para comprar algumas sementes de rabanete da loja para crescer nos novos acres de terra. Originalmente, ele tinha outras sementes que poderia ter plantado nos 4 hectares, mas eles não sabiam quando Laura voltaria para a cidade de casa. Quando ela voltasse, e eles não tivessem rabanetes para vender, seria uma pena. Além disso, desta vez Zhao queria ver se conseguiria alguma semente de rabanete. Se isso fosse possível, ele não precisaria comprar nenhum na loja, o que ajudaria a economizar dinheiro. Suspirando, depois de plantar as sementes de rabanete, Zhao saiu do espaço. Para ser honesto, ele ainda estava muito desapontado. Ele não atingiu o nível desejado, mas não havia como evitar agora. Ele só podia esperar até que vendessem os rabanetes. Zhao sentiu que, uma vez que chegasse ao nível 10, algo de bom aconteceria. Ele não sabia o que, mas de acordo com a rotina do jogo, depois de atingir esse limite, sua recompensa será muito alta. A coisa mais promissora para Zhao era abrir os pastos, o que aumentaria sua força o mais rápido possível. Gren observou Zhao sair da casa com tristeza. Surpreso, ele rapidamente passou. Mestre, como é? Zhao balançou a cabeça. Nada demais. O espaço subiu de nível, mas não conseguiu o que queria. Parece que as sementes de culturas comuns não terão tanto efeito. Se quisermos que ele suba, vamos precisar encontrar plantas de nível mais avançado. Gren não sabia tanto sobre o espaço quanto Zhao, mas quando Zhao disse que o espaço havia subido de nível com sucesso, ele deveria ter ficado feliz. Então perguntou, mestre, subir de nível não significa aumentar a terra? Zhao assentiu. Ah, sim. Eu aumentei em 4 acres. Mas também vendi todos os nossos rabanetes para o espaço porque precisava do dinheiro para comprar a terra cultivada. Todos os nossos rabanetes se foram. Os únicos rabanetes que restam são os que plantei nos 4 novos acres. Verde sorriu. Não é um problema, desde que tenhamos mais terra. Embora Gren nunca tenha jogado um jogo de fazenda antes, esses dias Zhao vinha lhe contando muito sobre a fazenda. Então ele também sabia que os rabanetes poderiam ser vendidos dentro do espaço para ganhar dinheiro. Na opinião de Gren, como o dinheiro não podia ser levado para fora do espaço, não era dinheiro de verdade, então ele não se importava. Viver em outro mundo. Capítulo 83. Carne de mosquito. Gren não se importou, mas isso não significa que Zhao não estava triste. Como ele poderia não ficar triste sabendo que no futuro, se seu nível fosse alto o suficiente, ele seria capaz de tirar o ouro do espaço. Mas agora tudo era inútil. Eles só podiam esperar até que os rabanetes fossem vendidos pelo dinheiro para o próximo passo em seus planos. Gren viu que Zhao estava chateado, então tentou animá-lo. Mestre,
Raramente entramos na floresta para coletar sementes das plantas. Se tentarmos coletá-las agora, talvez encontremos algumas sementes úteis. Então não precisaremos comprá-las, e também pode subir de nível espaço. Zhao deu um sorriso irônico. Ele não tinha muita esperança para isso. O continente Arca tinha dezenas de milhares de anos de história. Em todo esse tempo, embora o continente não fosse conhecido por seu desenvolvimento agrícola, ainda estava indo bem. A essa altura, eles estavam cultivando colheitas cuidadosamente colhidas e escolhidas. Por exemplo, quando ele trouxe as sementes de arroz de bambu, imediatamente substituiu as sementes de arroz que já estavam no espaço. O que isto significa? Representava que as culturas de arroz de bambu, que foram cuidadosamente desenvolvidas, eram mais excelentes. Não havia necessidade de mencionar as plantas que cresciam na natureza porque ele temia que elas não fossem melhores do que qualquer plantação. Mas comer carne de mosquito era melhor do que nada. Então Zhao assentiu e disse: Bem, não está muito ocupado agora. Deixe-me ir ajudá-lo, vovô Gren. Não, eu vou fazer isso sozinho. Verde balançou a cabeça. Se me virem coletando sementes dessas plantas, talvez essas pessoas não pensem que é estranho quando souberem dos rabanetes que estamos vendendo. Seria a nossa desculpa. Zhao não tinha pensado nesse ponto. Bem, então faça isso, mas você tem que ter cuidado, vovô Gren. Fique perto da vizinhança da montanha. Da última vez, alguém tentou nos envenenar, e pode haver uma próxima vez. Mestre se preocupa demais. Verde sorriu. Vou trazer minha própria água e comida seca, então não vou comer ou beber nada que eu não tenha preparado. Nada vai acontecer. Bem, então quando você sair, pegue um pouco da água espacial. Mesmo que alguém queira envenená-lo, seria impossível. E você não deve ir muito longe, ou pelo menos me deixar enviar um morto-vivo para segui-lo. Algo acontecer, os mortos-vivos o trarão de volta rapidamente. Não, eu vou ficar bem sozinho, disse Gren. Mas se um grande morto-vivo o seguisse, ele poderia carregar qualquer coisa boa que você pudesse encontrar. Caso contrário, temo que você tenha que carregar uma bolsa, que pode não caber em tudo. Gren não tinha pensado nisso, então ele acenou com a cabeça. Os mortos-vivos serão capazes de me entender? Não será um problema. Desde que eles subiram de nível, eu encontrei muitos mortos-vivos inteligentes. Mesmo que eles ainda não possam falar, sua inteligência não deve ser pior do que uma pessoa comum. Você pode ter certeza. Bem, então eu vou, disse Gren. Não. Zhao sorriu. Você não precisa se preocupar com isso ainda. De qualquer forma, não é como se as plantas pudessem correr nas montanhas. Recentemente, não há muito o que fazer na mansão além de esperar que Laura volte. Então você pode pelo menos descansar por um tempo. Foi exatamente como Zhao disse. Neste período de tempo, Stone Mountain era muito seguro. Não importa o quão poderoso o clã por seu ou as outras forças fossem, havia poucas pessoas dispostas a provocá-los, já que a identidade de Zhao era conhecida como Mago Negro. Ninguém queria provocar um Mago Negro. Meirin veio. Agora era hora de comer, e ela estava chamando Zhao e Gren para almoçar. Meirin olhou para Gren e perguntou, como é? Funcionou? Zhao não queria que ela se preocupasse. Está tudo bem, fique tranquilo. Gren entendeu o que Zhao quis dizer, então se virou para Meirin e sorriu. Estamos pensando em eu dar uma volta pelas montanhas para ver se encontro outras plantas úteis para o jovem mestre. Ele agora tem um total de 18 acres de terra e, no futuro, as sementes dessas plantas selvagens podem ele cada vez mais terra. Quando Meirin ouviu o que Gren disse, ficou muito feliz. Na opinião deles, mais terra equivale a mais dinheiro, o que ajudaria o clã Buda a prosperar. Eles ainda não sabiam que, uma vez que o espaço aumentasse, Zhao seria capaz de abrir um pasto. Ele não disse a eles ainda porque queria fazer isso primeiro. A mansão ficou ocupada enquanto várias pessoas almoçavam. Os escravos pareciam muito felizes, e por que não deveriam estar? Eles começam a comer e trabalhar duro,
e aprendem a ler e escrever como recompensa. Na opinião deles, isso era simplesmente viver a vida de um senhor. Os escravos não eram educados como pessoas normais. Enquanto as pessoas comuns podem passar por uma educação tradicional, os escravos recebiam uma educação destinada a escravos. Se eles tivessem pais escravos, eles também seriam escravos desde o nascimento. Então eles aceitariam completamente a educação escravizadora como sua educação primária, na qual eles foram ensinados que seu dono estava sempre certo. Essa educação escravizadora era como uma lavagem cerebral, para tornar uma pessoa escrava do começo ao fim. Os nobres e proprietários de escravos no continente têm feito isso por causa de uma rebelião de escravos em grande escala que aconteceu antes. Infelizmente, esses escravos foram suprimidos. Desde a rebelião dos escravos, esses nobres descobriram que suprimir os escravos custava muito dinheiro, então eles procuraram alternativas. Eles descobriram que gastar um pouco de dinheiro para educar aqueles que cresceram como escravos reprimiria qualquer sentimento de rebelião. Qualquer civilização que tivesse se desenvolvido por dezenas de milhares de anos não seria simples. Devia haver razões pelas quais os nobres governariam o continente por tantos anos. Naturalmente, se eles não desenvolveram tais meios e métodos, como poderiam permanecer no poder por tanto tempo? Foi por essas razões que quando Gren comprou os escravos, seus corações agora pertenciam ao clã Buda. No entanto, Das e An cresceram de forma diferente dos escravos. Eles já foram plebeus e, embora o padrão de vida dos plebeus no continente não fosse tão bom, ainda era melhor quando comparado ao de um escravo. A parte mais notável foi que, se você fosse um escravo por toda a vida, sua família seria escrava por gerações. Zhao sabia disso, então todos os dias ele passava algum tempo com os escravos para que eles ficassem mais confortáveis ao seu redor. Ele sabia que mudar as ideias desses escravos não aconteceria da noite para o dia. Ensinar os escravos a saber ler fará com que esses escravos saibam mais sobre a verdade. Zhao não achava que um dia mudaria o mundo. Ele sabe que é apenas um otaku comum. Depois de vir para cá, ele só conseguiu coisas porque sua fazenda espacial era uma trapaça. Além disso, ele não tinha ambições de mudar o mundo, especialmente quando sabia que essa sociedade havia sido baseada na escravidão por dezenas de milhares de anos. Ele só queria uma vida fácil. Mas como ainda se lembrava de como viveu em sua vida passada, não estava acostumado a governar escravos. Então ele estabeleceu que, enquanto você trabalhasse duro, ganharia liberdade como recompensa. Quanto ao deserto negro, Zhao sabia que era sua propriedade privada apenas porque todos os nobres do continente não o queriam. Afinal, uma pedra comum era apenas uma pedra. Mas Zhao sabia que assim que reformasse o solo do deserto negro, uma pedra comum se tornaria um pedaço de jade. Foi como transformar um bebê em um bebê fofo que todo mundo quer pegar. Então, se você quer proteger seu bebê, você tem que ter força. A força que ele tinha agora não era forte o suficiente. Mas uma vez que ele abre seu pasto, quem ousaria ofendê-lo? Viver em Outro Mundo capítulo 84, Ações Assustadoras meia-noite. Um tom soou e a voz disse a Zhao que suas colheitas haviam amadurecido, então era hora de colher. Mas ele apenas dormiu até o amanhecer. Ele queria ver se ele simplesmente deixou os rabanetes no espaço, se eles iriam crescer algumas sementes. Foi por isso que ele não se incomodou em colhê-los imediatamente. Infelizmente, na manhã seguinte, Zhao entrou no espaço apenas para descobrir que os rabanetes permaneceram em estado de maturidade, deixando-o muito desapontado. Zhao não pôde deixar de murmurar, parece que nada vai acontecer se eu apenas deixá-los no espaço. Depois que ele disse isso, a voz veio novamente. É necessário estar no nível 10 para receber sementes de tubérculos. Por favor, seja paciente. Zhao ficou atordoado por um momento, depois ficou encantado. Ele pensou que simplesmente não poderia obter nenhuma semente dos rabanetes, mas agora ele acabou de descobrir que, contanto que chegasse ao nível 10, ele cumpriria o requisito. Isso apenas confirmou para ele que o nível 10 era um obstáculo que ele precisava atravessar,
Então ele seria capaz de conseguir ainda mais coisas. De bom humor, Zal colheu os rabanetes, assim como o milho e as frutas oleaginosas, antes de deixar o espaço. Ontem, Green teve um bom descanso. Mas hoje, ele estava pronto para ir. De manhã, após o café da manhã, Zal tirou seus mortos-vivos, que se tornaram muito inteligentes. Mesmo que não pudesse se comunicar com Zal, ainda poderia executar seus comandos. Zal não estava preocupado quando disse aos mortos-vivos que não era permitido ir muito longe de Green. E quando 4 horas tivessem passado, Green iria parar o que quer que ele estivesse fazendo, e o levaria de volta para a mansão. Embora Green não tivesse medo de nada, ele não discutiu contra a gentileza de Zal. Ele pode não necessariamente encontrar as plantas de que precisam, mas não se importou. De fato, havia muitas plantas de alto nível que podiam ser encontradas em uma floresta. Alguns deles eram plantas mágicas que eram muito agressivas, mas podiam ser usadas como materiais mágicos. Se você pudesse levar essas plantas mágicas para uma cidade, você poderia vendê-las a um bom preço. Por esta razão, era quase impossível encontrar este tipo de plantas por aqui. Essas montanhas estavam muito perto da cidade de casa. Havia muitas mansões e vilas construídas por aqui. Mas mesmo que não houvesse nenhuma habitação, muitos mercenários ainda teriam varrido as montanhas muitas vezes, tentando ganhar algum dinheiro com a venda de plantas mágicas de alto nível. Então Zal não tinha muita esperança de que Green encontrasse alguma coisa. Era como tentar salvar um cavalo morto com remédios. Eles só podiam esperar até depois de venderem seus rabanetes. Talvez então eles pudessem comprar algumas plantas mágicas úteis. Até então, eles não podiam fazer nada. Aqueles que os estavam monitorando viram Green sentado em um morto-vivo que estava andando pelas montanhas. Os movimentos de Green despertaram aquelas pessoas em ação enquanto fixavam firmemente seus olhos naquele morto-vivo. Mas para sua surpresa, o morto-vivo não estava indo em direção à estrada, foi direto para as montanhas, o que assustou todos que estavam monitorando o Mago Negro. No continente, todos sabiam que os magos negros geralmente eram rabugentos. Então essas pessoas pensaram que o Mago Negro deve tê-los encontrado, e agora estava enviando suas forças contra eles. Alguns deles fugiram de seu lugar. Aqueles que estavam correndo eram mercenários que haviam sido contratados por pequenos clãs. Eles eram completamente diferentes daqueles assassinos treinados daqueles grandes clãs. Os assassinos tentariam completar uma tarefa mesmo às custas de sua vida. Desde que a tarefa tivesse sido concluída, valeu a pena. Mas esses mercenários não tinham tanta lealdade. Eles trabalhariam pelo seu dinheiro, mas no momento em que houvesse algum perigo, eles imediatamente fugiriam. Green sabia que alguém o estava monitorando. Quando ele saiu de Stone Mountain, ele levantou a guarda e descobriu que havia muitas pessoas na área. No entanto, Green não os tocou. Ele queria que eles observassem. Sob a atenção de todos, os mortos-vivos levaram Green para as florestas nas montanhas. Assim que chegaram à floresta, Green desceu de ali e olhou em volta. Era óbvio que este pedaço da floresta já havia sido vasculhado. Embora ainda houvesse árvores aqui, também havia muitos lugares que haviam sido pisados, revelando vestígios de pessoas vasculhando por toda parte. Green podia ver muitos lugares que haviam sido desenterrados. Aparentemente, qualquer coisa útil já havia sido caçada. Green balançou a cabeça, depois entrou em outra parte da floresta, enquanto procurava cuidadosamente por plantas que Zal pudesse querer. Havia muitas plantas úteis conhecidas no continente, mas ele simplesmente não viu a sombra de uma. Embora Green fosse um guerreiro sem conhecimento de alquimia, ele viveu com Meirin por muitos anos. Não se esqueça, Meirin era uma maga. Então mesmo que ela ignorasse a maioria das plantas mágicas, ela ainda sabia uma coisa ou duas que a ajudavam a fazer poções mágicas. Por causa disso, Green aprendeu algumas coisas dela ao longo dos anos, então ele tinha um pouco de conhecimento sobre plantas mágicas. Mas ele não viu nenhum. Green não pôde deixar de suspirar enquanto explorava.
Mas enquanto caminhava nas profundezas das florestas, de repente ele viu duas árvores frutíferas selvagens. As árvores frutíferas silvestres eram comuns no continente, mas embora seus frutos tivessem um sabor bom, eles não tinham alto rendimento, então ninguém os usava na agricultura em grande escala. Não era uma planta mágica, então os grandes nobres não as comeriam. E geralmente, qualquer plebeu que tivesse terra não as cultivava como alimento. Se eles quisessem comer essas frutas, eles poderiam simplesmente ir para as montanhas e encontrar muitas dessas árvores comuns crescendo na natureza. As duas árvores estavam obscurecidas da vista, então Graham não as notou até agora. Ele olhou para as duas árvores frutíferas selvagens. Então ele pegou uma grande espada e cortou alguns galhos, que ele deu à linha para que eles fossem carregados em seu corpo. Graham fez isso porque essas árvores eram boas em sobreviver. Contanto que você enfiasse os galhos no chão molhado, eles germinariam e cresceriam lentamente em uma nova árvore, como transformar um cavalo morto em um cavalo vivo. Aqueles que estavam monitorando Graham ficaram pasmos. Eles não entendiam o que ele estava fazendo. Este material pode ser encontrado em qualquer lugar nas montanhas. Eles eram algum tipo de tesouro que eles não conheciam. Todos olhavam para o estranho comportamento de Graham. Tenha em mente que essas pessoas estavam prontas para relatar qualquer coisa que encontrassem para seus clãs, bem como coletar as plantas que Graham estava coletando, para que pudessem levá-las para casa e examiná-las. Enquanto Graham caminhava, ele nem conseguia se lembrar do número total de plantas que havia coletado. Isso porque ele havia coletado até as plantas mais comuns, incluindo grama alta. Graham estava subindo nas profundezas das montanhas por 3 horas, encontrando plantas e preenchendo o corpo dos mortos-vivos. Finalmente, ele parou e caminhou direto de volta para Stony Mountain. Uma vez que Graham foi embora, aqueles que o estavam monitorando imediatamente pegaram algumas das plantas que Graham estava coletando e depois voltaram para seus clãs para dar seu relatório. Na verdade, Graham não fez nada de ultrajante hoje. Ele acabou de coletar uma variedade de plantas que eram inúteis. Mas suas ações pareciam suspeitas. Graham não se importava com a reação deles. Ele só se preocupava em proteger sua identidade. Contanto que sua identidade não fosse exposta, então ele não tinha medo. Quando Graham voltou para Stony Mountain, já era tarde e hora do almoço. Mary imediatamente preparou algo para ele comer. Isal trouxe os mortos-vivos cheios de plantas para o espaço, independentemente de as plantas serem boas ou ruins. Uma vez que aquelas plantas estavam no espaço, a voz disse: Viver em outro mundo. Capítulo 85. Subir de nível poderoso, descoberta de novas plantas. Sem mérito. Não extraia, descoberta de novas plantas. Sem mérito. Não extraia, descoberta de novas plantas. Detectando possíveis frutas e vinhos comestíveis. Desvantagem: o rendimento é baixo. Análise de dados de mudas. Agora pode ser comprado na loja. Descoberta de novas plantas. Sem mérito. Não extraia, descoberta de novas plantas. Detecção de toxinas nos arbustos. Planta tem alta taxa de sobrevivência. Análise de dados de mudas. Já pode ser adquirido na loja. Extraindo toxinas. Fortalecendo os objetos robóticos com toxinas. Fortalecimento da água espacial com desintoxicação. Descoberta de novas plantas. Videiras farpadas tóxicas. Planta tem alta taxa de sobrevivência. Análise de dados de vinhas. Já pode ser adquirido na loja. Extraindo toxinas. Fortalecendo os objetos robóticos com toxinas. Fortalecimento da água espacial com desintoxicação. Extraindo proteção de espinho. Fortalecendo as capacidades de ataque de objetos robóticos. Extração de matérias-primas. Fortalecendo as capacidades de sobrevivência de objetos humanoides. Descoberta de novas plantas. Sem mérito. Não extraia, descoberta de novas plantas. Espécies de ervas daninhas. Planta tem alta taxa de sobrevivência. Agressivo. Extraindo vantagens. Fortalecimento do herbicida espacial.
Mais de 100 plantas nessa longa lista deixaram Zhao tonto, mas ele ouviu várias coisas boas, especialmente aqueles arbustos venenosos e trepadeiras farpadas. Se eles pudessem ser usados para fazer uma parede, então isso seria útil. Ele também notou outra coisa. Zhao não esperava que extrair as vantagens das ervas daninhas pudesse fortalecer o herbicida. Isso foi ótimo. Se mais tarde ele usasse o herbicida, sua capacidade seria mais forte. O resto das coisas não era bom. Havia apenas algumas plantas que tinham algum efeito medicinal básico que não era muito forte, como a árvore ginkgo. Não foram de muita utilidade. No entanto, mesmo Gren não teria pensado que, desde esta manhã, ele seria capaz de reunir tantas amostras que ajudariam. Embora essas 100 plantas não fossem mágicas e não valessem muito dinheiro, elas ainda tinham algumas vantagens. Assim que a voz parou de falar, o coração de Zhao ficou nervoso. Ele não sabia se o espaço iria ou não subir de nível. De repente, a voz veio novamente. Devido à descoberta de novas plantas, você subiu para o nível 10. Agora você atingiu os requisitos para funções gerais aprimoradas no espaço. O pasto está aberto. As sementes agora podem ser extraídas de culturas de raízes. As moedas de ouro dentro do espaço agora podem ser usadas fora. Aumento do tamanho da casa. 3 pontos de teletransporte agora podem ser definidos, aumentando o alcance do sistema de monitoramento para 500 metros de diâmetro. Agora pode definir os pontos de teletransporte como centro. Um novo recurso foi adicionado ao espaço. O anfitrião recebe uma bengala que pode controlar o espaço de forma portátil. A cana está ligada ao hospedeiro. Não pode ser danificado. Não pode ser descartado. Por favor, selecione um estilo para a bengala. Parabéns, anfitrião. O que Zhao ouviu quase o fez pular de alegria. Ele não achava que quando chegasse ao nível 10, as funções espaciais se tornariam tão poderosas. Todos esses recursos eram o que ele precisava. Zhao ficou ali, rindo. Mas embora ele tenha ouvido o que a voz disse sobre esses novos recursos, ele ainda precisava aprender completamente como usar suas funções, caso contrário não obteria os maiores benefícios deles. Zhao entrou rapidamente na cabana e acessou a tela. Uma vez que ele abriu, com certeza, havia um novo arquivo intitulado Novos Recursos Espaciais. Com as mãos trêmulas, Zhao respirou fundo várias vezes e depois apertou o arquivo. Uma luz branca veio da tela e disparou em direção à cabeça de Zhao. Ele sentiu um pouco de dor, mas sabia que poderia ter que dormir um pouco, então imediatamente se deitou na cama e desmaiou. Muitos novos recursos encheram a cabeça de Zhao quando ele caiu em um sono profundo, sem saber quanto tempo levaria até que ele acordasse. Finalmente, Zhao abriu os olhos. Ele olhou em volta e se espreguiçou. Lentamente sentando-se, ele riu. Rapaz, estas são algumas grandes mudanças. Enquanto ele dormia, seu cérebro recebeu completamente todas as informações sobre os novos recursos. Ele sentiu que estava ficando mais esperto, quase capaz de recitar a informação palavra por palavra. Ele agora entendia o que poderia fazer no espaço. O celeiro não podia conter nenhuma besta espiritual, mas agora que ele poderia abrir o pasto, ele seria capaz de estabelecer um rancho que poderia criar muitas bestas espirituais. No entanto, a fazenda espacial e a fazenda espacial não são o mesmo jogo. A fazenda é invisível para a fazenda e a fazenda é invisível para a fazenda. Se Zhao quisesse ir da fazenda para a fazenda, ele teria que pensar nisso para poder se mudar para a zona espacial da fazenda. Assim como o jogo, o rancho poderia ser usado para criar animais. Mas ele não sabia quantos animais poderia criar. Outra habilidade que ele obteve quando atingiu o nível 10 foi que agora ele podia obter sementes de raízes, como rabanetes. Assim, mais tarde, ele poderia economizar dinheiro em sementes. Não só isso, ele também poderia agora levar as moedas de ouro de dentro do espaço para o mundo exterior. Antes, as moedas dentro do espaço eram apenas moeda virtual e não podiam ser retiradas antes que ele atingisse o nível 10. Mas agora,
Se ele ganhasse 100 mil moedas de ouro dentro do espaço, elas poderiam se tornar reais 100 mil moedas de ouro. Era mais uma fonte de receita. Quanto às novas funções do ponto de teletransporte, era uma das favoritas de Zhao. Ele pode configurar até 3 pontos de teletransporte, que na verdade eram entradas para o espaço. Para chegar à cidade de Casa do Deserto Negro, ele teve que ficar sentado dentro de seus mortos-vivos por dias. Mas agora ele não precisa fazer isso com esses pontos de teletransporte. Se ele montasse um ponto de teletransporte em Stone Mountain, e também estabelecesse um em seu castelo em Iron Mountain, ele poderia simplesmente entrar no espaço e viajar para frente e para trás entre esses dois pontos. No entanto, ele só conseguiu configurar 3 pontos de teletransporte. Ainda assim, esse era um recurso muito poderoso. E com esse nível, o alcance de seu sistema de monitoramento aumentou. Não só o alcance aumentou para 500 metros de diâmetro, como agora ele podia ver tudo dentro desse alcance com um ponto de teletransporte como centro. Essa não foi a única coisa que aumentou. A casa dele também cresceu. Zhao tinha uma cabana de palha onde apenas uma pessoa podia morar. Simplesmente não havia como outras pessoas virem morar com ele. No entanto, agora ele poderia transformar sua cabana em algo maior, como uma vila. Finalmente, também um dos favoritos de Zhao, foi o novo recurso que lhe permitiu controlar a fazenda espacial de forma portátil. Todo esse poder agora pode ser controlado pela bengala em sua mão, que foi designada para Zhao. Ele não podia perder a bengala ou deixá-la cair. Com a cana, ele poderia usar os recursos da fazenda, como pá, o baúde, pesticidas e herbicidas. Todas essas funções estariam voltadas para a cana. Ele poderia até usá-lo para acessar sua tela de forma mais conveniente. Foi por causa desse recurso que Zhao abriu a tela novamente para ver se um novo botão havia aparecido. Agora havia um botão com a imagem de uma bengala. Quando Zhao viu, ele imediatamente apertou o botão, e então veio uma lista de fotos de bengalas. Havia alguns de madeira e alguns que pareciam uma espada. Alguns eram lindos. Alguns eram simples. E alguns davam um sentimento sagrado, enquanto outros eram feitos de ossos estranhos. Zhao examinou cuidadosamente essas fotos. Embora gostasse muito de alguns, acabou escolhendo o que era feito de ossos. Parecia um cajado usado por um mago negro. Quando Zhao escolheu essa foto, houve um flash branco e, de repente, esse cajado apareceu em suas mãos. O cajado era feito de ossos claros, e no topo havia uma pequena caveira. O crânio era verde claro, como se tivesse sido esculpido em algum tipo de cristal precioso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.